me sondas e me conheces. Sabes quando assento e me levanto. Esquadrilhas meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Sondas-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Sondas-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ao meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ao meu Deus. Boa noite a todos, meus queridos. É com muita alegria que nós iniciamos mais um culto a Deus.
E nessa noite, quero agradecer a Deus por esse privilégio, quero agradecer a você que nos assiste e desde já peço para você curtir, né, esse vídeo, né, compartilhar, né, você possa também se inscrever no nosso canal e dessa forma você vai contribuir para que mais pessoas possam assistir esse vídeo, essa palavra de Deus e que venha também, né, fazer a obra em outras vidas, assim como fez na minha, está fazendo na sua, que mais pessoas possam receber a palavra de Deus. E nesse momento eu gostaria de compartilhar uma palavra e eu gostaria de conversar com você nessa noite a respeito de confiança, a respeito de confiar em Deus. Eu gostaria de ler uma passagem bíblica que está no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo de 5 a 8. E antes de ler, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Em quem você confia? Em quem você confia? Você confia em você ou confia em Deus? Talvez no primeiro momento sua resposta vai ser: eu confio em Deus. Mas eu gostaria que você refletisse mais um pouco, né, através das suas atitudes diárias, através dos seus pensamentos. Atualmente você está confiando mais em você ou em Deus? Então nessa passagem Jeremias diz: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Então, nessa passagem, Jeremias ele relata duas situações, né? A situação do homem que confia no próprio homem e do homem que confia em Deus. Então, meu desejo é que você confie em Deus, né, cada dia mais através das suas ações, através dos seus pensamentos. A segunda pergunta que eu faço, né, o que você deve confiar a Deus? Será que eu devo confiar o meu emprego, confiar as minhas dificuldades, confiar a minha família? Tudo isso é algo importante, mas primeiramente você deve confiar a sua vida a Deus. E lá em João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, para nós termos a vida eterna junto a Deus, precisamos crer em Jesus com fé, receber Ele em nossa vida e reconhecer Ele como nosso único e suficiente Salvador e Senhor da nossa vida. Que a nossa vida tem que ser conduzida por Deus, por Jesus. Eu gostaria de ler a última passagem, Provérbios, que diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Diariamente nós temos que exercitar nossa confiança em Deus através da oração, através da leitura bíblica, através do nosso relacionamento com Deus. Com certeza você confia em alguma pessoa e essa confiança é baseada no relacionamento, na vivência. Não tem como a gente confiar numa pessoa que a gente não convive, que a gente não tem relacionamento. E se você ainda não tem a certeza da salvação, então nessa noite é o momento de você crer em Jesus e entregar sua vida a Ele.
E agora é o momento de nós clamarmos ao Senhor, é o momento de agradecermos. E você que assiste esse vídeo, eu peço que você coloque no chat seus motivos de oração, seus pedidos, seus agradecimentos. Os irmãos estão assistindo também, estão acompanhando pelo chat. Eu peço que anotem esses pedidos, orem durante a semana, né? Vamos clamar ao Senhor, porque é somente Ele que pode nos ajudar, somente Ele que possamos entregar em primeiro momento nossos pedidos. Gostaria de agradecer a Deus pela vida da Tereza e do Carlos, né? Fizeram aniversário essa semana. Que Deus continue cuidando deles, continue fortalecendo. São irmãos muito queridos para nós amamos muito. E que Deus, né, continue dando muitos anos de vida junto ao Senhor, junto conosco, e que eles continuem sendo usados por Deus enquanto eles, né, estão juntos aqui conosco, ó Pai. E eu gostaria que você baixasse sua cabeça e vamos orar. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, é com muita alegria que eu oro mais uma vez ao Senhor, crendo que o Senhor ouve a minha oração, ouve a oração da sua igreja. Ó Deus, agradecemos pela tua misericórdia, a tua graça, teu cuidado, Deus. Mesmo eu sendo pecador, o Senhor me ama, o Senhor cuida de mim, de todos nós. E agradeço, Senhor, mais uma vez, porque um dia eu criei em Jesus Cristo, entreguei minha vida a Jesus, e eu reconheci como o meu único e suficiente Salvador, e hoje é Senhor da minha vida. É Jesus que tem conduzido a minha vida. Eu agradeço por isso. Eu peço que o Senhor, ó Deus, nesse momento, ó Pai, receba cada motivo, cada agradecimento de oração. Já agradeço por todos os motivos que temos levado ao Senhor. O Senhor, mediante a sua graça, a sua misericórdia, tem recebido, tem respondido no seu tempo, conforme a tua vontade, Pai. E eu quero orar, ó Deus, agradecendo pela minha família, agradeço pela minha esposa Érica, pelo meu filho Miguel, nossos familiares, nossos irmãos, nossos conhecidos. Agradeço a Deus por essa igreja maravilhosa que o Senhor preparou para nós. Oro também, Senhor, pela nossa cidade, ó Deus, que o Senhor continue cuidando do nosso município, toda a região, o Brasil, o mundo. Temos visto, né, muitas famílias sofrendo, né, por diversos motivos, principalmente por causa da pandemia. E eu peço, Pai, que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, desse povo, Pai, das nossas vidas, que, ó Pai, que o Senhor venha cuidar, venha sustentar, que cada pessoa possa entender que somente em Ti, ó Deus, pode levar a sua confiança, ó Pai. E, ó Deus, eu quero orar, ó Pai, agradecendo, né, pelo Teu cuidado com a irmã Marina, né, agradecendo a Deus porque ela teve um resultado, ó Deus, que não teve nada. Agradecemos pela sua saúde, oramos, Senhor, gratos por isso. Agradecemos pelo teu cuidado com o irmão Palmeira. Agradecemos também, Senhor, pelo teu cuidado com a Nalva, para que o Senhor continue a cuidar dela na sua recuperação. Oro também, ó Deus, por todos os irmãos e irmãs da nossa igreja que possam estar passando por alguma dificuldade. O Senhor venha cuidar de cada um. Oro pelos motivos que foram colocados no chat, foram divulgados também no grupo do WhatsApp da igreja. Que o Senhor venha receber cada motivo, ó Pai, que o Senhor venha trabalhar nessa vida, ó Pai, que essa pessoa possa aguardar no Senhor, descansando em Ti, Pai. E quero orar pelos nossos missionários, né? Oro pelos missionários da nossa igreja, todos os irmãos e irmãs que têm levado a Tua palavra onde quer que esteja, Pai, né, no trabalho, ó Deus, indo na casa da pessoa e evangelizando e ensinando a Tua palavra. E oro, né, também pelos nossos missionários que estão longe, né, o David, a Tauana, que o Senhor, ó Deus, continue cuidando deles, continue, ó Deus, usando a vida deles, a vida preciosa para nós. Da mesma forma, a Carol também, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, Pai querido, use a Tua serva cada dia mais, ó Pai, no ministério que Tu preparou para ela, que ali ela possa se sentir amada, fortalecida pelo Senhor. Oro pelos todos os nossos irmãos que estão longe, né, como o Samir, a Maiara, que também de longe estão nos acompanhando, que o Senhor cuide deles, né, do Natanael, né, todos, Senhor, que amamos, né, nossos irmãos queridos. E oro, Pai, nesse momento, então, agradecendo por isso, pedindo, né, por esses motivos,
e todos os demais motivos, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amada igreja, nós estamos em campanha de missões mundiais. Já tem sido realizado grandes feitos pela obra de Deus e pelo poder do Espírito. Deus não nos deu um espírito de covardia, amedrontados. Deus nos deu um poder de testemunhar e falar de Cristo. Porque o que você tem feito, o reino de Deus tem sido ganho por tudo que você tem feito, irmão. E eu tenho orado pela essa igreja, tenho orado pelos irmãos, para que os irmãos tenham coragem, tenham ousadia, movido pelo Espírito, movido pelo poder de Deus, para testemunhar. E eu desafio a igreja, aos irmãos, a continuar contribuindo. Faça o seu alvo já no seu coração, coloque ali aquela contribuição com amor no reino de Deus. E eu desafio aos irmãos que continue a orar fervorosamente, porque Deus quer usar o irmão. Se você pensa que a oração não é um dom, é uma ferramenta, é dom, é ferramenta de Deus, e Deus quer te usar, e tenha certeza que os missionários estão sendo impactados pela oração dos irmãos. Como é gostoso nós estarmos na presença de Deus, adorando ao Senhor, sentindo mais da presença dEle na nossa vida. Não perca a oportunidade de você já dar um joinha e curtindo esse culto para que mais pessoas possam ser abençoadas. Você tem presenciado, experimentado o cuidado de Deus na sua vida? Eu estou aqui em nome da Igreja Batista Prudentina para dar uma palavra de gratidão por tua fidelidade, por tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida e de uma forma fiel você tem demonstrado e devolvido ao Senhor parte dos recursos que Deus tem dado a você. E por isso nós podemos continuar anunciando a palavra de Deus, seja aqui na nossa cidade, seja através dos missionários que nós estamos sustentando. Mas eu quero agradecer a Deus por sua vida e quero desafiar, continue sim, sendo fiel ao Senhor, entregando seus dízimos e suas ofertas, e faça com que esse momento de dedicação você possa conversar com as pessoas da sua família e testemunhar da fidelidade de Deus. Você tem histórias de fidelidade? Quero desafiar você a contar para os teus filhos, compartilhar com amigos que Deus tem sido fiel e generoso na sua vida. E ao mesmo tempo também nós, como igreja do Senhor Jesus, vamos orar para que Deus possa prover aquelas pessoas que têm passado por lutas, por dificuldades. Deus tem usado a sua vida através de entrega de cestas básicas para as famílias que estão passando por lutas em nossos dias, para que a gente possa testemunhar que Deus Ele cuida para aquelas pessoas que estão passando por lutas. Quero desafiar você, a continuar participando, contribuindo com itens da cesta básica. Talvez você é uma pessoa que pode ofertar uma cesta básica. Eu queria desafiar você a entrar em contato conosco, porque nós temos famílias que estão precisando. E nós, como Igreja do Senhor Jesus, nós seremos a resposta da oração deles para abençoar a vida dessas pessoas. Quero orar por você que está passando por luta e quero orar também para você que já entregou, que já devolveu ao Senhor parte dos seus recursos, entregando seus dízimos e ofertas, que Deus continue a abençoar a sua vida. Vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado porque o Senhor tem feito um movimento de fidelidade e de regularidade na vida da tua igreja. Quero clamar a Deus para que cada irmão, ó Deus, que já tem entregue seu dízimo e sua oferta, que eles possam, ó Deus, ser abençoados pelo Senhor e coloque esse sentimento e esse desejo, ó Deus, de sermos fiéis e regulares, da mesma forma como o Senhor tem sido fiel na nossa vida. Eu oro, Deus, por essas pessoas que têm passado por lutas e dificuldades, para que o Senhor possa suprir, Deus, dando discernimento, sabedoria, Deus, e ousadia, para que eles sejam fiéis também em tudo aquilo que o Senhor tem dado a eles. Eu oro pelas famílias que estão sendo abençoadas essa semana, recebendo uma cesta básica da tua igreja, Pai. Que o Senhor possa, Deus, falar de uma forma muito especial e nós sejamos a resposta do Senhor na vida dessas famílias, Deus. Que a bênção do Senhor esteja sobre elas, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E o cego pode enxergar, todo povo
teu amor posso confiar. Eu posso confiar. Eu sei, e um novo lar terei. Um novo lar terei. Ele é o que eu busquei. Vem e vê, vem e vê, o Filho de Deus vem e vê, prodígios, sinais vem e vê, é Cristo Jesus, veio pra nos redimir, vem e vê, vem e vê, vem e vê. Culto precioso, abençoado na presença de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade à mensagem de hoje pela manhã. Se você não acompanhou, não participou de culto de hoje cedo, quero desafiar você a clicar lá e a participar, a assistir aquela mensagem, né? Nós vamos estar continuando falando um pouco a respeito da vida do profeta Elias. E nós vamos ver hoje que o profeta Elias, ele passou pela escola do deserto, para que ele pudesse viver ousadamente a vontade de Deus. Ele enfrentou ali naquele momento em que ele vivia a gestão de um governo muito corrupto, o rei Acabe, um rei idólatra, um rei que não temia o Senhor, que havia se casado com Jezabel, uma mulher terrível. E mesmo nesse contexto todo, o profeta Elias foi usado por Deus e viveu ousadamente e obedeceu ao Senhor e pôde presenciar coisas especiais de Deus ali para a vida deles. E nós aprendemos também que todas as vezes que eu e você ousadamente nos apresentamos diante do Senhor, nós vamos presenciar a ação especial de Deus. Deus age assim. Deus age na nossa vida dessa forma. E quando eu e você, como discípulos do Senhor, servos do Deus Altíssimo, do Deus Provedor, nós nos colocamos à disposição de Deus, Ele vai derramar fogo dos altos céus dentro do nosso coração e a presença dEle vai alegrar e nos direcionar e irá nos conduzir para a vontade dEle. E agora à noite, nós vamos estar aprendendo um pouquinho mais a respeito dessa história. E a vida de Elias não foi sempre dessa forma e desse jeito, mas houve momentos, situações da vida dele e que ele teve que enfrentar um medo e ele passou por momentos muito difíceis e terríveis na vida dele. Mas nós vamos aprender que Deus tem propósito quando nós estamos passando por desertos, quando Ele nos permite passar por desertos nas nossas vidas, e Ele vai nos ensinar como eu e você, nós podemos usar dessa experiência para experimentar o cuidado e a provisão do Senhor. A história da vida de Elias vai mostrar que ele experimentou sim da presença de Deus na vida dele, da manifestação especial de Deus, ele presenciou de perto o poder do Senhor, mas mesmo assim ele enfrentou momentos em que ele se deixou levar por sentimentos que o fizeram fraquejar. Elias, ele era um ser humano como eu e como você, e nós estamos sujeitos a passar ou a enfrentar lutas e dificuldades. A diferença é que nós temos que aprender a crer que Deus está conosco, mesmo quando nós passamos por momentos como esses. E depois de Elias ter vivido a euforia do agir de Deus lá no Monte Carmelo, quando ele enfrenta ali os profetas de Baal e Deus se manifesta de uma forma muito especial, mostrando que ele era o Senhor e o povo reconheceu naquela situação. No capítulo 19, ele vai mostrar que logo depois de todo aquele acontecimento ali que Deus usa a vida de Elias, Jezabel fica irada
e determina que nas próximas horas iriam acabar com a vida do profeta Elias. E o versículo 3, a palavra de Deus diz assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, ele chegou a um pé de giesta e sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tire a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Dá para imaginar o que começa a passar na mente do profeta Elias, no coração dele, quando ele abre a sua boca e ele expõe aquilo que estava dentro do coração dele, mesmo depois dele ter experimentado o sobrenatural de Deus na vida dele, ele começa a passar por um momento muito delicado dentro do seu coração. Desde o primeiro momento que ele esteve ali no trono, diante de Acabe, agindo ousadamente, levando a mensagem de Deus, de que não choveria por 3 anos e meio. Depois disso, ele foi cuidado pelo Senhor cerca de 3 anos, até que ele voltasse ao trono de Acabe e acontecesse tudo que aconteceu ali, envergonhando os profetas de Baal por causa da manifestação de Deus. No momento seguinte, ele começa a sofrer a dor do medo e ele experimenta o oposto de tudo aquilo que ele estava vivendo. Talvez nos nossos dias os mais legalistas diriam: Elias não conhecia verdadeiramente o Senhor. Não, tanto conhecia que lá no capítulo 2 de 2 Reis vai mostrar que Deus o leva para si numa carruagem como de fogo, e logo depois Eliseu dá continuidade ao ministério dele. Ele era um homem sério diante de Deus. E eu olho para essa situação, para esse momento da vida de Elias, que vai mostrar que mesmo eu e você, nós estando à disposição de Deus para sermos usados por Deus, experimentarmos a ação de Deus de uma forma única na nossa vida, nós estamos sujeitos a passar por momentos de lutas, de dor e de dificuldade na nossa vida. Sim, nós estamos sujeitos a passar, a enfrentar medos, angústias, decepções, e quando nós estamos passando por esses desertos da nossa vida, nós temos algumas opções de como eu e você nós podemos agir. Talvez uma dessas opções nós podemos olhar para aquelas coisas, para os desertos da nossa vida e ver isso como castigo de Deus. A maioria das pessoas às vezes se sentem castigados por Deus quando as coisas dão errado ou quando começam a enfrentar dificuldades na sua vida. Uma outra forma de ver para essa situação é nós olharmos com comodismo e dizer: a vida é assim mesmo, todo mundo sofre, eu já estou cansado de sofrer. E existe uma outra opção, que é nós olharmos para o que está acontecendo como uma oportunidade de aprofundar o nosso relacionamento, a nossa dependência, e isso vai nos levar a usar tudo aquilo que nós estamos enfrentando para glorificar o nome de Deus. Nos versículos 5 a 8, a palavra de Deus diz: depois se deitou debaixo da árvore e dormiu, e de repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor ali. Junto à cabeça dele havia pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. E o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Mesmo naquele momento de luta, naquele momento de crise interior, ele começa a olhar para aquilo que estava acontecendo na vida dele e ele vê o cuidado de Deus na sua vida, Deus o sustentando. Mais do que isso, Deus o levantando, o fortalecendo para a longa viagem que ele teria da restauração em direção ao monte de Deus. Deus não nos abandona nos momentos de crise, de lutas e de dificuldade.
Da mesma forma como Elias enfrentou toda essa situação, nós também todos os dias estamos diante de situações que possam nos levar a viver experiências como essa. Sabe de uma coisa interessante? É assim também que Deus faz com a gente, nos momentos de lutas, nos momentos em que estamos passando por batalhas, no meio de deserto que estamos enfrentando, nos momentos talvez mais obscuros da nossa vida, da luta do nosso coração. O Senhor jamais deixa de cuidar de nós, Ele não deixa de cuidar dos seus filhos, por maiores que sejam os desafios que estão diante da nossa vida. Deus, Ele tem cuidado de você, Deus, Ele tem cuidado da tua família, Deus, Ele tem cuidado dos seus, mais do que cuidar, Ele tem fortalecido cada um de nós, para que a gente possa continuar a nossa jornada. Você está passando por lutas, você está passando por desertos na sua vida, Deus está cuidando de você. Talvez Deus o esteja sustentando para que você possa caminhar a sua jornada, para que você possa chegar lá no Monte Horebe, no Monte de Deus, onde você vai perceber ainda mais com clareza dentro do teu coração que o Senhor te ama, se preocupa, tem cuidado e quer levar você à presença dEle para viver ousadamente tudo aquilo que Ele tem preparado para você. A palavra de Deus começa a narrar, continua a narrar, que depois Elias ele chega até uma caverna e ele começa a enfrentar uma outra dificuldade na vida dele. Mesmo ele já tendo aberto o coração para Deus, dizendo: Deus, eu não aguento mais, confessando medos que ele tinha da morte, da perseguição, ele já havia experimentado o cuidado que Deus tinha tido com ele, sustentando, dando alimento, o fortalecendo para que ele pudesse continuar a sua jornada, e aí ele entra na fase da lamentação. Ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali ele entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso, Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Elias começa a lamentar, dizendo: Senhor, eu tenho sido zeloso, fiel, e estão me perseguindo, e na verdade eu estou com medo, eles não me entendem, eles não me ouvem. E de repente, Deus mais uma vez o desafia no versículo 13, diz assim: Elias, o que você está fazendo aqui? Elias, o que está fazendo aqui? Ele repete, Elias, no momento que ele estava vivendo ali de luta, ele repete nos versículos a seguir, mais uma vez, toda essa situação. Ele tenta justificar por causa das mortes dos profetas, que Jezabel os estavam perseguindo, e aquilo mexeu com as emoções de Elias, e ele busca ali tentar botar para fora, em forma de lamento. E nos versículos de 15 a 18, Deus fala com ele de uma forma muito especial. Sempre quando Deus identifica que o nosso coração ele está passando por lutas e por desertos, Ele vai falar conosco de uma forma especial. A palavra de Deus diz: o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde você veio e vá para o deserto de Damasco. O versículo 18 diz: no entanto, eu fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Deus tinha um plano. Elias não conseguia enxergar por estar vivendo simplesmente aquele momento obscuro da vida dele, de sentimentos confusos dentro do coração. E Deus, com essa palavra, começa a revelar que ele tinha um plano, não somente para a vida de Elias, mas para o
povo. Mas Elias fazia parte do plano de Deus. Deus o envia até Damasco, porque lá existiam homens que não haviam se curvado diante de Baal e nem beijado ali aos pés daquela estátua de Baal. Discípulos fiéis que honravam a Deus e que precisavam da experiência do deserto de Elias para que pudessem continuar na vontade de Deus. Elias seria usado, toda aquela dificuldade que ele enfrentou no deserto, para abençoar e liderar aquele povo. Cá entre nós, pensa comigo um pouquinho. Não existem momentos na nossa vida que nós acabamos agindo igualzinho a Elias? Talvez nosso coração, às vezes, se enche de medo, de desespero. Alguns se enchem de revolta. A única vontade que às vezes vem dentro do nosso coração é ficar lamentando, culpando pessoas, culpando o mundo. E na verdade, o nosso coração está longe, desesperado e solitário, não sentindo mais a esperança que Deus pode trazer. Dá uma vontade de ficar lamentando, mesmo a gente tendo experimentado o cuidado e a proteção de Deus em cada detalhe da nossa vida, mesmo tendo sido usados por Deus para que a vontade dele se cumpra, mesmo nós nos colocando à disposição do Senhor para que a gente possa ser usado no reino dele. Ser fiel a Deus não é campo de força contra dificuldades e lutas em nossas vidas, mas ser fiel ao Senhor nos leva a perceber que Ele nos sustenta, nos prepara e nos leva a sair dos desertos de nossas vidas. Ele, o Senhor, Ele nunca nos abandona. Elias, ele teve medo, ele sentiu solidão, ele fugiu, ele pediu para morrer, ele ficou deprimido. Mas Elias também, ele aprendeu a viver na presença e na dependência de Deus, na dependência do seu Senhor. Hoje, quando eu olho para os nossos dias, Deus deseja levantar homens e mulheres, jovens e adolescentes, crianças, que com intimidade no Senhor, não simplesmente fale de Deus, mas experimentem Deus nas suas vidas e o conheça profundamente. Sabe por quê? Porque isso os levará a serem usados tremendamente no reino de Deus e nas mãos do Senhor. Elias, ele foi forjado no deserto e por isso ele tinha autoridade para poder se apresentar diante de pessoas no nome do Senhor, porque ele sabia sentimentos que às vezes as pessoas estavam tendo. Você tem passado por lutas na sua vida? Emocionalmente, às vezes você está abatido e abalado. Deus pode tirar você desse lugar para que você seja instrumento de Deus para as pessoas que estão vivendo sem esperança, situações talvez mais doloridas e delicadas que a sua. Uma coisa que eu tenho aprendido no decorrer da vida cristã: Deus às vezes ele trabalha em nós para que ele possa trabalhar através de nós. Deus, às vezes, Ele vai trabalhar dentro do nosso coração coisas que precisam ser trabalhadas para que nos dê autoridade diante dEle, em nome dEle, para anunciar que Deus sim pode fazer a diferença. Uma coisa interessante é que Deus pega Elias e Ele tira o profeta do palco, lá do palácio do rei, tira do holofote, Ele tira das luzes e Ele envia aquele profeta para o deserto, lá para um lugar de solitude, e lá Deus trata o coração dele e a dependência dele. Você está vivendo momentos aí de deserto na sua vida? O que será que o Senhor está precisando ou desejando tratar dentro do teu coração? Deus talvez tenha provado você nesse tempo de solidão, nesse tempo em que o Senhor quer forjar o seu caráter, preparar você para que você possa ser luz do mundo, sal da terra, na vida de pessoas que precisam do amor de Deus, e você, curado e restaurado, terá autoridade
para ser representante do Senhor e levar a mensagem de Deus. Pessoas que estão vivendo com o coração cheio de angústia, cheio de desespero, enfrentando desertos que eles não conseguem entender. Quando nós estamos no deserto, nós precisamos depender ainda mais do Deus provedor na nossa vida. Um grande ensinamento que eu vejo na experiência de Elias é que as vitórias de ontem não são garantias do sucesso de hoje. Sabe o que isso quer dizer? Que todos os dias, eu e você, nós precisamos buscar em Deus, sermos cheios da presença do Espírito Santo do Senhor, e isso é todo dia, onde nós vamos buscar o maná da presença de Deus dentro do nosso coração. Nós não podemos ser discípulos de Jesus que vivamos do passado, daquilo que Deus fez, de que um dia era bom, de que aquilo sim é que valia a pena. Não, Deus deseja nos forjar para usar a nossa vida, para que nossa história possa servir de experiência, de transformação para pessoas que precisam do amor de Deus. Sabe o que levou Elias a sofrer esses momentos obscuros dentro do coração dele, esses momentos onde ele ficou muito deprimido e enfrentou uma escuridão dentro do coração? Foi que a atenção dele ficou voltada simplesmente para a circunstância. Ele começou a olhar somente para a perseguição de Jezabel, para os assassinatos que estavam acontecendo, e ele esqueceu de olhar para o Deus Todo-Poderoso. E Deus o fez olhar novamente para o plano que Deus tinha, que Ele era o soberano Senhor. Uma outra coisa que o levou a viver aquele deserto foi que ele se afastou das pessoas, ele fugiu, ele ficou sozinho. Todas as vezes que discípulos do Senhor Jesus caminham sozinhos, longe de pessoas, de servos de Deus, de pessoas de Deus que possam os abençoar, eles estão correndo risco. Todas as vezes que andamos sozinhos, nos tornamos pessoas vulneráveis, como presa fácil nas mãos do inimigo. Por isso que nós temos que aprender todos os dias o valor de um relacionamento discipulador, de caminharmos prestando conta para as pessoas, e nós vamos experimentar, através da vida de pessoas que Deus tem colocado perto de nós, o apoio, a oração, e nós vamos estar sendo alimentados para vivermos ousadamente. E Deus começa a tratar a cura para aquele momento em que Elias estava vivendo. Foi o momento em que ele conseguiu desabafar diante de Deus, abrir o coração, confessar o seu medo, a sua angústia, e de repente o Senhor, através de todo aquele cuidado, começa a dar a Elias uma perspectiva de futuro, de esperança, de que Deus estava presente. O coração de Elias começa a se encher de alegria da presença de Deus. Elias, ele passou lá no início dessa história pela corte do rei, ele foi um mensageiro de Deus. Depois ele foi sustentado pelo Senhor e Deus o estava protegendo. Depois ele viveu ainda toda aquela euforia do Monte Carmelo, e Deus o restaura na caverna e no deserto da vida, para que ele fosse e chegasse no momento mais especial da vida dele. Lá em 2 Reis, capítulo 2, versículos 9 e 10, a palavra de Deus vai dizer que depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes de que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Disse Elias: o seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. O melhor da vida de Elias ainda estava por vir, e esse texto mostra que Elias é levado pelo Senhor. Da mesma forma, eu tenho uma palavra muito especial para o teu coração e para a tua vida. O melhor de Deus ainda está por vir na tua vida, na sua história. Deus deseja que você viva os melhores momentos da sua vida nos anos que estão por vir, nos dias que se seguirão. Mas Ele exige de nós
que nós possamos viver ousadamente e nós possamos abrir o nosso coração e aproveitar a escola do deserto para aprendermos lições que nos levará a viver ousadamente a vontade de Deus, a vontade do Senhor na nossa vida. O que Deus tem falado ao seu coração nesta noite? Talvez você esteja se identificando com Elias, mesmo você tendo passado por momentos tão preciosos na presença de Deus, na presença do Senhor, hoje você tem enfrentado momentos de desertos. E Deus está desafiando você a olhar para essa escola do deserto como uma oportunidade de você poder encarar essa situação, caminhar junto ao Monte Horebe, o Monte de Deus, na presença do Senhor e permitir que Ele use este momento para a glória dEle. E Deus vai tratar o teu coração. Deus deseja usar a escola do deserto da tua vida para ensinar lições preciosas ao seu coração. E o teu coração, a tua vida vai começar a experimentar o amor e o cuidado de Deus, a soberania desse Senhor. Talvez o Espírito Santo de Deus está dizendo que é momento para parar de achar culpados, de culpar pessoas e de começar a ser grato, porque Deus está cuidando de você mesmo no deserto que você está enfrentando. Deus deseja que nós nos tornemos homens e mulheres tementes ao Senhor, para que sejamos usados por Deus, forjados na escola do deserto, para que a gente possa abençoar pessoas que estão sofrendo. Deus muda a história da nossa vida. Deus usa a nossa vida para mudar a história de pessoas. Por isso, Deus nos escolheu neste momento em que nós estamos vivendo, para que Ele pudesse restaurar o nosso coração, forjar o nosso caráter e desenvolver a nossa confiança na presença de Deus. Você que está acompanhando essa mensagem, talvez Deus esteja falando ao teu coração e você não conhece a presença de Deus de uma forma plena na sua vida, a presença do Senhor Jesus dirigindo o teu coração, e talvez a certeza que está ficando dentro da tua alma é que você precisa de um encontro verdadeiro para viver ousadamente o que Deus tem para você. Se você deseja isso, eu queria desafiar você a fazer uma oração hoje. Talvez você esteja sofrendo no meio do deserto e Deus deseja que você dê o primeiro passo, entregando a sua vida totalmente a Ele, para que você possa caminhar para a vida de ousadia, de paz, de alegria e de cura, do teu coração restaurado na presença do Senhor. Você é essa pessoa que precisa orar e entregar a sua vida ao Senhor? Repita comigo essa oração dizendo assim, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, o meu coração nas tuas mãos. Eu reconheço que sou pecador, mas eu peço que o Senhor envolva o meu coração e mude o meu jeito de viver. Eu preciso que o Senhor Jesus entre no meu coração e tome conta da minha vida, para que a minha história possa ser mudada e eu possa viver ousadamente na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém. Você que fez essa oração, você deu o primeiro grande passo na sua vida, para que você possa usar de toda essa história do deserto, para que você seja curado e restaurado, e a presença de Deus invada o teu coração, e você vai viver ousadamente mais da presença de Deus. Agora eu tenho um segundo desafio, para você que é discípulo do Senhor Jesus e está enfrentando a escola do deserto. Pare de olhar para essa escola simplesmente como castigo. Deus não tem prazer em castigar você. Deus não tem prazer em enxergar a forma que você tem visto os desertos da sua vida. Mas Deus deseja que você perceba o cuidado que Ele tem para a sua vida. Pare de achar que a vida é assim mesmo. Não. Deus deseja forjar o seu caráter para que você possa ser usado. Deus deseja trabalhar o teu coração para que Ele possa trabalhar e usar a sua vida no reino dEle.
Permita isso, não espere nem mais um dia. Ore ao Senhor dizendo: Deus, eu aceito o desafio de que o Senhor use a escola do deserto da minha vida para que eu possa viver ousadamente. Você aceita esse desafio? Não ignore o toque do Espírito Santo de Deus e faça dessa oportunidade um momento único, um marco na sua vida, para começar a viver os melhores dias, os melhores anos da sua vida a partir de hoje. Deixe que Deus use a sua vida, se coloque à disposição e permita que Ele transforme o teu coração. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana e que esta semana você possa presenciar ainda mais a restauração do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Maior que reinos, maior que reis, maior que o mundo e que toda a criação, maior que os feitos e a sabedoria humana. Antes do início
Agradecemos a Deus mais uma vez por esse privilégio maravilhoso, né? Agradecemos pela tecnologia, né? Pela internet, que hoje nos possibilita, mesmo de casa, cultuarmos a Deus. Sabemos que é um recurso, né, temporário que nós estamos utilizando para continuarmos, né, junto como igreja, adorando a Deus e nos fortalecendo. E logo quando passar esse momento, vamos estar junto aqui na igreja. E você que ainda não participa da nossa igreja, né, quando pudermos recebê-lo, não deixe de nos visitar, não deixe de vir também, né, que é muito gostoso estarmos juntos, nos abraçarmos, conversarmos e nos fortalecer juntos como igreja. E eu quero, nesse momento, passar a palavra ao pastor, que vai fazer a oração final. Então, uma boa noite a todos. Vamos então orar. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que as consolações do Espírito Santo de Deus, que a graça do Senhor Jesus seja revelada aos corações e que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas e sobre todo o povo de Deus, espalhado por todas as pessoas dessa terra, em nome de Jesus. Amém. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai? Porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz? Vem, vem pra Jesus, vem, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem, vem pra Jesus, vem, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar. Só nele a vida pode retomar sua força e seu vigor. Vem, vem pra Jesus, vem, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem, vem pra Jesus, vem, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem, vem pra Jesus, vem, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus
Jesus te chama.